Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. Nietzsche, Friedrich Nietzsche é o tema hoje desta videoaula, desta pílula. Eu devo fazer pelo menos mais uma aula sobre Friedrich Nietzsche e é um autor que eu tenho um contato já com ele há mais tempo. Eu vou aqui nessa primeira aula falar um pouco numa ideia mais geral de temas que eu conheço e depois eu vou organizar um roteiro mais, digamos assim, estruturado desse seu pensamento. É um autor muito lido aqui no Brasil, tem-se muito apreço por ele e, portanto, minha ideia de dedicar um pouco mais a ele é exatamente em função disto. Registro hoje para todos aqueles que seguem nosso trabalho que tomei minha terceira dose de vacina e aconselho a todos aí seguir esta toada da ciência. O joinha, compartilha, sempre agradecido por isso. Vamos então falar do Nietzsche. O Nietzsche pode ser, o pensamento dele pode ser dividido em 3 etapas, né? O jovem Nietzsche, depois um Nietzsche intermediário, sobretudo a partir de Além de Bem e de Mal e Gaia Ciência, são 2 obras específicas que ele passa então para uma segunda fase. E depois, dentro da segunda fase, estaria aí também a obra Zaratustra e a última obra que trata mais do tema da moral, digamos assim, seria a fase final dele. Nos meus estudos, eu acabei abordando a primeira fase do Nietzsche apenas, e, portanto, é uma fase que tem bastante coisa produzida, ou algumas coisas escritas sobre, portanto, é de alguém que a gente consegue falar um pouco mais. Nestas pílulas, vou manter a ideia de pílula, não vou exagerar. Por isso que eu vou dividir, basicamente, esta aula em mais uma ou 2 apenas. A primeira fase do Nietzsche é uma fase, obviamente, do seu nascimento, o contexto familiar e a questão mais, digamos assim, da formação intelectual do Nietzsche. Para a filosofia, nós nos interessamos sempre, com raras exceções, quando a biografia é importante para se compreender a obra, é que se tem o hábito de falar um pouco da biografia. No caso do Nietzsche, ainda que se eu pudesse fazer aqui uma digressão, toda a biografia é importante no próprio Nietzsche. Isso também seria interpretado dessa forma. Ou seja, em última instância, tem muita coisa de nós no que nós fazemos. E isso seria, sem dúvida, nietzschiano. Então, nessas 3 fases do Nietzsche, depois eu retomo e tento falar um pouco em detalhe das outras 2. Esta primeira fase, portanto, é os seus primeiros escritos. Das suas obras desta fase, O Nascimento da Tragédia é bem conhecida, esta obra, bem conhecida aqui entre nós brasileiros, e fez também digamos assim, foi traduzida para várias línguas e é bem conhecida. Com o passar do tempo foi aparecendo traduções de produções do Nietzsche deste período. Como, por exemplo, recente eu vi a publicação de... Eu não tenho mais contato, depois eu explico por que eu não tenho tanto contato mais com o Nietzsche, mas as suas preleções de professor, logo no início da sua carreira de professor, ele ensinava algumas coisas, então ele fazia o roteiro e publicaram isso como livro aqui no Brasil. Então, tem saído bastante coisa nesse sentido, desde coletâneas de fragmentos, que é uma coisa assim, é quase que um caça-níquel para você ler aquilo, compreender e organizar, do ponto de vista do aproveitamento intelectual, acadêmico. Mas O Nascimento da Tragédia foi esse, digamos assim, esse carro de entrada que é muito conhecido dessa primeira fase. Nessa primeira fase também nós temos alguns escritos sobre história, que tem aí conceito sobre história muito importante. Temos, e aqui eu estou falando fora da ordem, né? Não estou preocupando aqui quem veio primeiro, quem veio depois. Temos escrito sobre... Ele faz 3 pequenas obras. E essas 3 pequenas obras
Nós temos o Schopenhauer educador, como educador, uma reflexão sobre educação. Nós temos uma outra, que se não me engano é Lévi-Strauss, sobre a utilidade da história. Eu posso estar errando o nome aqui, mas conserto nas próximas exposições, mas o tema da história é tratado aí. E tem uma outra que agora eu esqueci o nome dela e que eu creio que eu trabalhei ela em algum exercício que eu fiz, porém não me esqueci o nome aqui. Pois bem, então esta fase, o Nietzsche é professor, como a maioria de nós filósofos, somos professores, e os seus temas, de certa maneira, passam próximo a isto. O Nascimento da Tragédia apresenta os dois conceitos bem importantes e bem falados, que é a ideia de Dionisíaco e Apolíneo, e nesse período também, um pouquinho depois do Nascimento da Tragédia, Nietzsche escreve uma pequena obra também, que, se não me engano, o título em português está Wagner em Bayreuth, que é sobre o projeto da grande inspiração dele desta fase, que era o teatro que estava sendo construído em Weimar, se não me engano, para o desenvolvimento da obra teatral do Wagner, do Richard Wagner. Esse período é marcado também por essa proximidade do Nietzsche com o Wagner, e o fim dessa primeira fase, que os estudiosos assim denominaram, ela termina exatamente quando Nietzsche rompe com algumas questões do Wagner, sobretudo posicionamentos políticos, etc., que o Nietzsche não compactuava, ele se desaproxima do Wagner. E aí, então, a sua obra ela tem relações muito interessantes entre estética e processos educacionais, processos de formação social e tudo mais. Mas a sua grande contribuição, a partir da obra O Nascimento da Tragédia, é exatamente apresentar esses dois conceitos, de Dionisíaco e de Apolíneo, como uma forma de lermos a sociedade, a vida humana, e em outras obras esse conceito até mesmo ganha uma característica de força cósmica que produz o real. Ele pega, já falando do conceito apolíneo e dionisíaco, ele pega duas figuras da mitologia grega, portanto o Nietzsche trabalhou ensinando inicialmente temas ligados a isto, Platão, temas que passavam pelos pré-socráticos, temas ligados às tragédias gregas. Ele ensinou isso no início da sua carreira, ali nos fins de 1869, 1870. Esse período também ele serve no exército prussiano, na guerra franco-alemã, né, ou prussiana contra a França, num período que se reunifica a Alemanha. E ele morava em Basel, na Suíça, frequentava Cismaria, que é pertinho de Basel, ou Basileia, e ele acaba retornando para a Prússia, porque ele tinha acabado deixando a nacionalidade prussiana para ser professor ali na região de Basel. Ele teve que fazer isso, e aí ele acaba retornando, fazendo algumas coisas, e é esse período que há a unificação da Alemanha, em torno do imperador lá da Prússia, que consegue reunir todos. Mas Nietzsche então fazia a profissão de professor. No exército ele foi enfermeiro e pegou alguma doença e não foi muito adiante. Mas ele então ensina esses temas e, portanto, os escritos dele de estética acabam sendo fruto desta prática dele. O que ele faz então? Ele, ao lidar bastante com a ideia de tragédia grega, esse fenômeno cultural da Grécia, ele faz algumas conclusões. E a particularidade da contribuição dele exatamente é a forma como ele fez essa leitura. Não é uma leitura que todos os especialistas, por exemplo, em mitologia ou filosofia antiga concordam, é bom dizer isso. Ele tem uma leitura muito específica, mas que na gíria podemos dizer que colou a leitura dele e que faz um grande sucesso entre nós. Então ele pega desse contexto a figura de Dionísio, que era uma figura, por assim dizer, sagrada da Grécia Antiga, muito peculiar, muito particular. Os outros deuses, como Apolo, por exemplo, tinham o seu templo específico do deus Apolo. É o deus do sol, é o deus da medida, o deus da ordem, né? Então Apolo tinha os seus templos. E nós tínhamos templos para várias outras divindades no contexto grego. Só que o templo de Dionísio era o teatro.
E o Dionísio não tinha propriamente uma característica dos outros deuses, eles distinguiam de todos os outros, por uma série de fatores. Mas o templo propriamente é o teatrum. Essa palavra quer dizer bastante coisa em grego. O teatrum, portanto, era um templo que tinha atividades de interpretação, e o teatro estava muito ligado à ideia de tragédia, mas não só de tragédia, né? A estrutura das atividades deste templo do deus Dionísio era tipo assim, tínhamos comédia pela parte da manhã, até o fim da manhã, se encenavam, portanto, dramas de comédia, que era exatamente um pouco, rir um pouco da vida humana, dos limites da condição humana. O tema fundamental da comédia é este. Era expor ali, digamos, os limites da condição humana de um modo que você ri dessa questão. Na parte da tarde, você tinha a tragédia. A tragédia era aqueles aspectos que, obviamente, aterrorizavam, não era motivo de graça, mas que era a nossa condição humana. E na parte da noite tinha, eu não sei como que isso se desenvolvia especificamente, mas tinha as festas ligado a práticas sexuais. Então esta era a característica do templo dedicado a Dionísio. Então, sem adentrar especificamente em toda a reflexão que implicaria falar de Dionísio, o Nietzsche assume a força do dionisíaco como uma força que pulsa, uma força que impulsiona a vida. Só que impulsionaria de um jeito desgovernado, por assim dizer. E que haveria aí um contraponto a esta força do dionisíaco, que seria a força apolínea, que refrearia, por assim dizer, esta força impulsiva que é manifestada no apetite sexual. Portanto, existe aí essa ligação do bode, né, traigod, traigoid, se não me engano, tragos, a palavra tragos em grego é exatamente o bode. O bode foi associado a esta figura que era aí envolta nesses cortejos que inicialmente, antes de ter propriamente o seu templo, as festas dionisíacas, elas aconteciam nessa cultura grega do século VII, aqui mais ou menos, século VI, VII, antes do século V, ela acontecia de modo mais rude ainda, em formas de cortejo, e sempre envolvia a figura do bode e tinha uma conotação sexual aí. Então, aqui fazendo resumos, o Nietzsche traz esse conceito para o conceito filosófico de que há uma força que constrói a realidade, uma força que impulsiona a construção das coisas, só que se ela não tiver a força dionisíaca para contrapô-la, ela não só constrói, ela acaba destruindo também. Ela não teria aí, digamos assim, uma capacidade de dar forma, porque ela só é força, sem nenhuma organização. E a força dionisíaca, a força apolínea, que ele opõe ao dionisíaco, é a força que dá ordem, né? O deus solar, que é Apolo, é o deus da música. Portanto, a música é exatamente a capacidade de estabelecer métricas e regras para o impulso sonoro, que se não tivesse regras, tonalidades, as notas, não se produziria música. Então costumamos brincar que Dionísio grita, mas quem produz música é Apolo, que na verdade dá modulação para o grito. Então esses são os dois conceitos fundamentais aí do Nietzsche nessa primeira fase, de Dionisíaco e Apolíneo, e isso tem uma fortuna literária muito interessante aqui no Brasil, porque desta pílula aqui, introdutória, nós conseguimos chegar em aspectos, por exemplo, educacionais, aspectos de interação social, aspectos ecológicos. Então, há muitos desdobramentos sobre isso. Eu, particularmente, fiz uma reflexão então, no mestrado em torno exatamente desse conceito e da implicação desse conceito no que o Nietzsche entendia por educação na época. O que seria a educação? E além de pensar com Nietzsche, o que eu fiz também foi pensar a partir de Nietzsche. Isso é muito importante. A partir dos impulsos iniciais que ele apresenta, desenvolver reflexões posteriores que necessariamente serão nietzschianas ou ficarão em Nietzsche. E que, de certa maneira,
esse projeto das pílulas e o projeto da MF3, ele é fruto exatamente desse processo de pensar a partir de Nietzsche. Teríamos então muito mais assunto para poder explicar esta ligação que eu fiz, mas fica aqui apenas essa provocação nas pílulas filosóficas. Até uma próxima aula, na qual eu vou apresentar as fases, pelo menos 2 e 3 do Nietzsche, do pensamento do Nietzsche. Fraterno abraço e até a próxima aula.